E o governo Donald Trump anunciou hoje novas taxas de 30% para produtos exportados pelo México e a União Europeia ao país. O presidente norte-americano publicou nas redes sociais a carta que mandou para a presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, e para o presidente da Comissão para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Trump disse que os mexicanos estão deixando a desejar no controle da fronteira com os Estados Unidos e no combate aos cartéis de droga. Já a justificativa para a taxação sobre os produtos europeus é de que a balança comercial anda muito desfavorável para os norte-americanos. E para comentar o assunto, eu gostaria de convidar primeiro a professora de Relações Internacionais do Centro Universitário de Curitiba, Nathalie Hoff. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Sakamoto. Tudo bem com você? Tudo bem. E Beto Vasques, professor da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, Beto. Bom dia, Léo. Bom dia, Nathalie. Bom dia, audiência. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Nathalie, começando sobre essa questão agora da taxação que acabou de ser anunciada sobre produtos do México e da União Europeia, o quanto isso era previsível, né? O quanto isso, ou seja, surpreende, e já jogando uma pergunta relacionada a gente, esta taxa imposta à União Europeia, confirmada à União Europeia, pode facilitar a aprovação do acordo entre a União Europeia e o nosso Mercosul? Ótimo. Eu acredito que essa nova taxação, né, anunciada pelo Trump no dia de hoje, né, com relação à União Europeia e também com relação ao México, ela não traz uma grande novidade quando a gente olha para os últimos acontecimentos, né? A gente tem falado muito sobre a taxação do Brasil, né, até porque ela teve esse tom diferente das demais, mas como se encerrou aquele prazo de pausa que ele tinha estabelecido para as taxações que ele estabeleceu em abril, né, no dia da liberação, no dia da libertação, ele começou a taxar novos países, e alguns países até, assim, difícil da gente compreender exatamente qual é o objetivo, países muito pequenos, e o Brasil entrou nessa leva, e agora a gente vê também essa taxação sendo expandida para a União Europeia e para o México, assim como foi para o Canadá, né? Então ele retoma essa utilização das tarifas como um instrumento de poder, né, na política internacional, como uma forma de tentar impor, né, essa visão de mundo um pouco deturbada que o Donald Trump tem, né, de entender, então, que o comércio deve ser utilizado como uma arma por parte dos Estados Unidos por conta da posição hegemônica que o país detém no sistema internacional hoje, e essa expansão para a União Europeia e para o México não é nenhuma novidade, até porque aí sim, diferentemente do Brasil, a gente está falando de atores que detêm uma posição comercial bastante favorável com relação aos Estados Unidos, né? E ele foca muito nessa política tarifária em taxar aqueles países que detêm superávit com relação aos Estados Unidos. Então, com certeza, eu acho que era bastante esperado essa taxação, sobretudo à luz dessa semana e da taxação do Canadá, que era um dos países que também havia negociado com os Estados Unidos e que também foi taxado nessa semana. E aí, pensando nas relações Mercosul e União Europeia, acredito que a adoção dessas políticas por parte do Donald Trump e a quebra, né, desses relacionamentos históricos de parceria que os Estados Unidos mantinha, seja com atores como o Brasil, seja com atores como o Canadá ou com a própria União Europeia, pode sim favorecer que esses atores consigam chegar a um acordo com relação ao acordo do Mercosul-União Europeia, que há muitos anos, né, tem tido dificuldade de avançar por conta dos diferentes interesses que a gente tem vinculados a esse acordo. Então, eu acho que tanto o Brasil quanto os países da União Europeia, diante dessas políticas do Donald Trump mais protecionistas, vão ter que procurar diversificar os seus mercados, então, para que esses produtos que talvez vão encontrar maior dificuldade para chegarem no mercado americano, possam ser escoados para outras regiões. E com isso, né, diante dessa necessidade de diversificação, acordos como o Mercosul e a União Europeia, eles podem ser bastante favorecidos por conta dessa necessidade estratégica que os estados passam a ter a partir desse momento. Beto, qual que é, na sua avaliação, o impacto dessa taxação anunciada? Bem, tivemos 50% sobre o Brasil, a gente vai ter tempo de falar um pouco sobre isso logo mais.
30% México, 30% União Europeia, tivemos outros países também recebendo notificação, Japão, entre tantos outros que integraram aquela primeira lista de avisos, né, com relação à taxação. Qual que é a possibilidade, nesse sentido, do mundo acabar reagindo de uma forma um pouco mais coordenada aos Estados Unidos? Você acha que existe essa possibilidade? E qual que é o impacto disso para o mercado interno norte-americano, né? Que parece, vou taxando, mas só no caso do Brasil significa café mais caro, suco de laranja mais caro, né? Ovos mais caros para o produtor, para o consumidor norte-americano. O café da manhã já vai sair mais caro do americano médio, né? Sua pergunta é perfeita, Léo. Assim como a Nathalie comentava do Mercosul, o que o Trump está fazendo é jogando o mundo nos braços do Xi Jinping, em linhas gerais, né? Então, além do Mercosul, União Europeia, um acordo que está há 20 anos demorando, depois da taxação de 50% para o Brasil num dia, 2 dias depois 30% para a União Europeia, o que ele está fazendo é estimular que esse acordo saia. A mesma coisa, por exemplo, com a Rota da Seda, né? O Brasil ficou numa posição, digamos assim, distante, conseguiu, depois de muita negociação, mostrar para a China que se o Brasil entrasse na nova Rota da Seda, que é o grande projeto econômico da China, não é o BRICS, é a nova Rota da Seda. O Brasil falou, a gente vai manter uma equidistância para não melindrar os Estados Unidos. Isso foi público, né? A diplomacia brasileira deixou-se saber isso. Agora, você começa, como o Brasil, a pensar, será que não vale a pena? Do jeito que o Trump está indo, daqui a pouco a gente vai ver Coreia e Japão entrando na nova Rota da Seda. E os BRICS crescendo e se fortalecendo. Então, no curto prazo, os Estados Unidos é uma potência e quem está sentado na cadeira da casa tem muita força. Então, a gente não percebe muito esse efeito. Mas, no médio e longo prazo, eu acho que não só para o consumidor norte-americano, que vai ter o seu café da manhã mais caro, o custo dos produtos mais caros, mas para a economia norte-americana como um todo, pode ser um grande problema, porque, Léo, imagine você um empresário exportador, como os que estão com os containers cheios de pescado que estava indo para os Estados Unidos e teve que segurar. Se você fica numa situação dessa, vamos empatizar com esse empresário. O que você vai pensar daqui para frente? Eu vou pensar em colocar meu produto em qualquer outro lugar que nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu não vou querer passar por uma situação dessa do dia para a noite de novo. Então, eu acho que com isso que o Trump está fazendo, em vez de atrair empresas para o solo americano, o que ele vai fazer é jogar os outros países a negociarem entre si. Por isso que eu digo BRICS, Mercosul, União Europeia, Rota da Seda, esses arranjos econômicos alternativos vão crescer. Agora, um último elemento, o modelo de negociação do Trump, né, o tal do taco, Trump always check out, né, Trump sempre volta atrás. Então, vamos ver como que vão variar essas tarifas, se ele volta a diminuir ou não. Mas, independente disso, Léo, o que a gente está vendo botaram a pistola na mão do chimpanzé. Cada dia ele dispara para é um que tem que abaixar a cabeça para não ver se a bala não pega. Anteontem foi o Brasil, ontem o Canadá, hoje a União Europeia e o México. E assim vai. Isso é o que a gente tem que enfrentar daqui para frente, essa temporada sombria com um camarada louco, psicopata no poder. Enquanto isso, Putin, Xi Jinping sorri. Aliás, só fazer uma pergunta. Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Desculpa. Então, é bom fazer a pergunta assim, perdão pelo acento errado no seu nome. Falando com relação à questão de como tentar entender a reação interna nos Estados Unidos, né? O Trump ele está usando tarifas como mecanismo de política global, né? Distribuindo a torta e direito. Você vai ver, junto a apoiadores dele, nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, estão falando, nossa, isso é genial, ele está pressionando o mundo através do poder econômico norte-americano, está forçando os parceiros comerciais a renegociar. Só que o que a gente tem visto até agora é imposição de tarifa e não necessariamente acordos comerciais, né? No final das contas, ele está sendo, na verdade, um punitivista comercial, né, distribuindo punições, ou ele realmente está tendo sucesso com a organização e a costura de acordos? Porque, ao final e ao cabo, o ideal seria
criar soluções que fossem boas para ambas as partes. E no caso da China, antes que algum desavisado coloque, tem muita gente que aponta que houve exatamente um Trump tackle, né? Chickens out, né? Acabou se acovardando, porque a China, ele gritou truco, a China 6, ele 9, a China 12 marreco, né? Então, e acabou impondo para ele uma derrota que ele teve. Ele falou, não vou negociar, acabou negociando de uma forma nos termos bastante próximos do que a China estava defendendo, né? Eu acho que o que a gente vê com relação a como o Donald Trump usa as tarifas, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que ele realmente entende a aplicação de tarifas como uma forma de tentar impor a sua vontade, né? Então, ele vê que os Estados Unidos têm uma posição central no sistema econômico internacional e, na concepção dele de mundo, os Estados Unidos não têm tido os benefícios, talvez, que ele poderia ter por conta dessa posição, uma vez que outros estados detêm superávit, uma vez que outros estados não atendem os interesses americanos, né, e ele entende que isso é importante, ainda mais num contexto de ascensão de outros atores, né, no cenário internacional, como a própria China. E aí ele usa essas tarifas para tentar impor nesses outros atores a vontade, não necessariamente americana, né, mas a vontade do Donald Trump com relação à política econômica e à política internacional. Então, ele tem usado realmente essas tarifas como um instrumento de poder e até mesmo como sanção, como é no caso brasileiro. Não é uma sanção clássica, mas ele basicamente está impondo 50% de tarifas no Brasil por conta de discordâncias político-ideológicas relacionadas ao julgamento do Bolsonaro, mas também a questão das big techs. Então, tentando ali, né? E aí ele usa isso para tentar influenciar politicamente o Brasil. E aí, a visão que o Donald Trump tem, né, de como fazer política é uma visão bastante limitada, no sentido de que ele não propõe necessariamente acordos, né? Ele propõe a imposição da sua vontade a esses atores. Basicamente, o que ele diz: eu estou impondo essas tarifas para chamar vocês para negociarem, mas se vocês não aceitarem o que eu estou impondo, sem nenhum tipo de contrapartida norte-americana, eu vou piorar essa tarifa, eu vou fazer outra coisa muito pior, né? Algo até que a gente viu ele fazendo um pouco com o Irã, né? O Irã na mesa de negociação, não foi uma tarifa comercial, né? Mas o Irã na mesa de negociação com os Estados Unidos, e depois a gente descobre que os Estados Unidos estavam o tempo todo coordenando junto com Israel para atacar o programa nuclear iraniano, enquanto estava ali negociando. Então ele usa a política comercial como uma política de poder e muito nessa lógica de imposição. Isso faz com que, efetivamente, a gente não tenha tido até esse momento um resultado positivo para a política comercial que ele diz defender ou para a política econômica que ele diz defender. Porque essas tarifas são impostas, se começa a levantar dentro do cenário doméstico os problemas que elas vão trazer, e isso muitas vezes começa a afetar atores importantes da base do Donald Trump, seja os eleitores de um modo geral, né, principalmente vinculados ao MAGA, mas também aqueles empresários que financiaram a sua campanha. E conforme esses atores vão se manifestando de forma contrária à imposição dessas tarifas para mercados, né, que são ali estratégicos para esses atores, eles então começam a pressionar o governo do Donald Trump e ele acaba voltando atrás, seja pausando, seja deixando as coisas meio que seguirem um fluxo, quase que sendo esquecidas, né? Então hoje a gente está falando dessas tarifas, aí talvez daqui 2 semanas, isso já ninguém nem mais lembra que isso aconteceu. Isso está resultando num resultado bastante pouco efetivo por parte dessa política, uma vez que daqueles países que foram tarifados em abril, no dia da libertação, como ele chamou, que ele disse que ele traria 90 acordos para os Estados Unidos, na verdade a gente teve 2 ou 3 acordos, né? E muitos dos países até que negociam com o Trump não podem confiar, porque ele não tem se mostrado como um ator confiável na mesa de negociação, porque alguns estados negociam com ele, chegam a um acordo, fazem concessões importantes e depois eles são novamente sobretaxados, como é o caso do Canadá, do próprio México, né, que já tinham um tipo de negociação em andamento e agora são novamente sobretaxados, principalmente a partir dessa desculpa não só da questão comercial, mas também da questão do tráfico de fentanil, né, e como se eles pudessem sozinhos, ou como se fosse somente culpa desses atores, o problema que os Estados Unidos enfrentam nesse momento com relação às drogas e com relação principalmente à entrada de fentanil no mercado americano.
Pegando o gancho que a Nathalie deixou, Beto, tem uma questão do comportamento interno dos Estados Unidos, né? Do público consumidor norte-americano, das indústrias, dos compradores nos Estados Unidos. Muito se falou na época do tarifaço, lá atrás, quando o Trump tipo, indicou tarifa para todo mundo, distribuiu todo mundo, que isso ia ter um peso na inflação norte-americana, uma vez que os produtos iam ficar mais caros para os consumidores, né? Os Estados Unidos não ia conseguir pressionar por substituição de importações para determinados setores, nem no curto prazo e talvez nem no médio e longo prazo. Como é que isso deve se traduzir? Até agora os Estados Unidos não teve um pico inflacionário, né? Até se discute questão de redução de juros no Federal Reserve e tudo isso mais. Como é que, na verdade, qual que é o risco agora, nessa etapa de que o Trump está firmando tarifas mais altas que atingem a população? Qual que é o risco para o próprio governo Trump? Ele tem eleições de meio de governo para o parlamento no ano que vem, mas no curto prazo pode aumentar a percepção de que o governo não sabe o que está fazendo, ou ele tem um grupo de apoiadores tão forte que vai seguir com a sociedade polarizada até o final? Boa pergunta, Léo. Eu imagino que daqui, olhando para as eleições de meio de mandato que você comenta, é possível que os primeiros reflexos negativos na economia popular norte-americana sejam observados. Mas no curtíssimo prazo, os Estados Unidos são um transatlântico. Então, você ter um reflexo imediato na inflação, na capacidade de compra da população, é mais difícil. A gente, obviamente, que viu alguns reflexos quando o Trump fez as primeiras alíquotas, a gente viu como o empresariado foi desesperado falar com ele e enquadrou o Trump. Falou, meu amigo, por aqui não. Por quê? Porque eu acho que o reflexo imediato, onde a gente vê mais rapidamente, digamos assim, no órgão mais sensível do corpo econômico norte-americano, que é o financeiro. Então a gente vê os títulos da dívida norte-americana piorando nos rates internacionais de avaliação do título do Tesouro norte-americano, o que é uma surpresa, né? Aquele que era considerado sempre o título mais seguro. O que o Trump tem feito é tirar a credibilidade dos títulos da dívida pública norte-americana. A gente vê esses títulos sendo vendidos, a gente viu como a China começou a vender, já vem vendendo nos últimos anos e nos últimos meses vendeu fortemente as suas reservas de títulos do Tesouro norte-americano, ou seja, o papel moeda, o papel reserva dos Estados Unidos, o papel da dívida pública norte-americana começa a virar para muitos um ativo meio podre. As pessoas começam a torcer o nariz, perde aquela credibilidade histórica que tinha como, né, uma reserva, uma garantia segura. Então, eu acho que o primeiro efeito começa por aí. E isso você começa a ver, sim, alguns efeitos no mercado financeiro que preocupam as grandes empresas. Até essa conta chegar no consumidor lá na ponta, demora. E, em paralelo, o Trump também não é bobo. Então, ele tem algumas políticas com essas arrecadações extras de tarifa, com a lei dele, populista dele, ele vai conseguir segurar, pelo menos num curtíssimo prazo, os efeitos mais deletérios. Isso tende a estourar um pouco mais adiante. Vai chegar às eleições de meio de mandato já com esses efeitos em cima do prato e da mesa da população? Está por ver-se. Obviamente que alguns efeitos sociais se verão. Ele acabou com um programa médico popular, o Medicaid nos Estados Unidos. Isso vai impactar a vida das pessoas, as questões ambientais que ele estava recuando. Existem outros programas onde a população vai começar a sentir um efeito mais imediato. Mas no econômico, na inflação, no custo de vida das pessoas no dia a dia, eu acho que ainda o Trump tem um respiro. No curto prazo, no médio prazo está por ver-se, espero que antes das eleições de meio de mandato, que eu acho que quando os democratas poderiam ter uma oportunidade de diminuir esse poder quase absoluto que o Trump conseguiu nas últimas eleições, para poder botar um pouco de freio contrapeso, botar um pouco de bom senso na política econômica do Trump, porque senão o planeta vai continuar pagando e sofrendo esses arroubos, né, autoritários do Trump e sofrendo, né, e sofremos todos nós.